Para de fazer palhaçada. Olá! Boa noite, Boa gente. noite. Então agora você fala o tema, só porque você tava fazendo bobagem aqui atrás. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, eu acho que eu lembro. Não fala que eu vou lembrar. Eu tomei um remedinho pra remédio para memória. Não tô lembrando nem que eu tomei o remédio, gente. É mentira, não tomei Mentira, nada. É tomou situação. Compaixão, sentir pena ou... Qual a diferença entre sentir pena e compaixão? Maravilha. É Nós isso. estamos novamente na live Perguntas. E a pergunta de hoje é: qual é a diferença entre sentir pena ou compaixão? É uma pergunta que geralmente meus alunos, né, nem os clientes, né, os alunos fazem bastante para mim. E vocês sabem essa diferença? Para você, qual é a diferença? A diferença? Bom, eu aprendi não faz muito tempo que eu aprendi a diferença, porque eu achava que era a mesma coisa. Compaixão e sentir pena era a mesma Pena, coisa. dó, ficar Dó, condoído. condoído, né? E aí depois eu aprendi a diferença, né? E ela, se analisar friamente, tem diferença sim. Sentir pena é justamente isso que você está falando, é sentir dó, é sentir aquele pesar, né? Pela situação de uma pessoa, de uma situação de um acontecimento. E a compaixão, ela está mais ligada à questão da compreensão, do entendimento, você se colocar no lugar do outro, você entender a dor do outro sem se sofrer junto. Perfeito. Boa noite, Rose, Cláudia também que entrou. Eu vou falar uma coisa assim, antes da gente... É exatamente isso que o Kleber trouxe, claro que eu vou trazer mais algumas vertentes, mas antes de trazer as vertentes, o que eu mais escuto, principalmente, às vezes de pais, né? Ai, o meu filho, coitado, teve isso, aquilo, outro. Ai, fulano, você viu? Coitada, aconteceu aquilo, coitado. Então, cada vez que a gente fala a palavra coitado ou coitada, tadinho, tadinha, nós não estamos no sentimento de compaixão, nós estamos no sentimento de pena, de dó, de piedade. E quando a gente entra no sentimento de pena, de achar que o outro é uma vítima, que o outro é coitado, nós estamos fazendo algo que é desempoderar o outro. Nós estamos tirando o poder do outro, tirando a potência dela, afirmando que eles são incapazes ou incapazes de superar, porque às vezes acontece, por exemplo, uma catástrofe, né? A gente mesmo vê, às vezes acontece uma catástrofe, como teve aqui no litoral norte, as pessoas se mobilizam para ajudar, isso é extremamente válido, é muito poderoso, mas quando a gente traz a sensação de pena, né, de achar que o outro é uma vítima irreparável e que ela é coitada, é como se a gente falasse assim, essa pessoa nunca mais vai se recuperar disso que ela está passando. Ela não tem a capacidade e a competência de ultrapassar essa barreira, esse obstáculo, esse desafio, essa dor. E isso não é compaixão. Compaixão é quando há um sentimento de acolhimento pela dor do outro, de compreensão, de ser capaz de se colocar, mas tendo a certeza que aquela pessoa ela não é uma vítima e ela é poderosa e ela tem potência e ela pode sim, de alguma maneira, por mais doloroso que aquilo esteja na vida dela naquele momento, superar e conseguir algo até muito melhor após essa superação, tirar algo que nem ela sabia que era capaz. Essa é a grande diferença entre o dó e o pesar e a pena, entre a compaixão. A compaixão nós acolhemos, mas não desempoderamos o outro. E a pena nós olhamos o outro como incapacitado. Então há uma grande diferença nesse caminho. E quando alguém deseja... peraí, a Cláudia colocou aqui compaixão. Acho que é ter, né, que ela quis dizer. É ter uma ação. Isso, Cláudia, a compaixão, ela traz ação, ela traz movimento, ela traz o movimento não só da emoção ou de se movimentar, mas o movimento energético em prol do outro, reconhecendo a potência do outro.
tá? Mesmo quando a gente está em movimento de auxiliar pessoas que estão passando por uma situação de risco, de catástrofe, ainda assim é olhando que aquilo vai passar e que a pessoa tem a competência de conseguir superar. É só um momento, tá? Uma coisa muito importante quando a gente está no sentimento de pena, de dó e de piedade, esse é o espaço que as pessoas que não têm uma índole assim das mais elevadas, né, que é uma pessoa que está mais distraída da consciência, aproveita. Então, pessoas que são muito coitado, nossa, exatamente aquela que quando vem um manipulador, sabe? Aquele manipulador no sentido de tirar vantagem, vai se aproveitar. Então, um manipulador nunca adentra o campo de energia da compaixão, mas ele adentra muito o campo de energia da pena, tá? Por isso que a gente brinca, né? A gente fala aquele ditado, quem tem pena, se dê pena. A gente brinca muito, que a minha avó falava isso, né? Quem tem pena, se dê pena. Ou seja, quem entra na pena, ela é muitas vezes lesada também, tá? A Cláudia fez outra pergunta. E no caso da pessoa estar acamada, deve ser essa pergunta. Isso. No caso da pessoa estar acamada, como assim? A pessoa está hospitalizada? É isso que você quer dizer? Coloca aí para mim. O caso da pessoa estar doente, acamada e hospitalizada, qual é a diferença entre pena e compaixão? É isso, Cláudia? Eu vou falar nesse sentido. Se não for, você me avisa, tá bom? Bom, quando alguém está acamado, então, por exemplo, alguém está passando por uma doença gravíssima, tá? Às vezes a gente vê a pessoa tá passando por uma doença muito grave e essa pessoa tá ali impossibilitada, tá na cama, tá na UTI, tá num leito, né? Ainda assim, qual é o nosso sentimento de compaixão? De saber que aquele movimento daquela dor ou daquela doença, a cura e a transformação, às vezes, é um novo ciclo, é um recomeço. Então, ainda assim, é uma compaixão, é um acolhimento daquela pessoa que está acamada, sem achar que ela é uma coitada, porque a gente realmente não sabe o que tem por trás das memórias passadas daquela pessoa, por trás, às vezes, dos hábitos alimentares, por trás, às vezes, do hábito de como ela chegou naquele processo de doença. E ainda assim, ela não é uma vítima, é alguém que está passando por um processo doloroso e que o acolhimento a esse processo é verificar que ela pode ultrapassar esse processo, mesmo que seja num renascer, tá? Eu acho que era isso mesmo, ela colocou doente, né? Então, a pena, é muito importante a gente lembrar que a pena sempre desempodera o outro, tira o poder do outro e abre espaço para nós sermos lesados de alguma forma. Agora, o sentimento de compaixão, ele é capaz de levar mais ação e movimento e poder para o outro e acolher a dor do outro, reconhecer que aquela pessoa, por exemplo, reconhecer que ela está com dor, reconhecer que ela está acamada, reconhecer que é um momento desafiador para ela, um momento até difícil para ela. Isso é compaixão. Eu estava com uma pessoa muito querida no hospital que tinha recebido uma notícia de uma doença grave, né? Não tem muito tempo, eu estava com ela no hospital. E aí eu a abracei, fiquei lá com ela conversando e falei para ela assim, eu vou dizer para você assim, eu imagino o que você está sentindo. Eu não imagino. Eu não consigo imaginar o que você está sentindo. Porque ela recebeu uma notícia dolorosa que a gente tem que agradecer. Nunca recebi. É o processo dela, né? Eu falei assim mesmo, é o seu processo. Então eu não consigo imaginar, mas eu estou aqui com você, com o meu amor, segurando suas mãos, fazendo as vibrações, o que eu conheço, te dando as orientações que eu puder, te ouvindo. Eu estou aqui com você, mas eu não faço ideia de como seu coração está. Isso é compaixão, sabe? Eu realmente não faço ideia, né?
Mas isso não impede de eu tentar fazer o meu máximo para colocar no lugar daquela pessoa que recebeu aquela notícia e principalmente de falar, eu estou aqui com você, você não está sozinha. Então a compaixão também é um sentimento que a gente leva o poder do outro para dizer, você está frágil, está precisando de um apoio, mas você não está sozinha. E você tem o importante, você tem você mesmo, mas você não está sozinha, eu estou segurando sua mão. Então, quando acontece alguma situação que as pessoas precisam de nós, o sentimento de compaixão é, você não está sozinho, nós estamos aqui, mas você pode. Mas nós estamos aqui. Tá? Posso colocar uma coisa? Pode, sim. É importante a gente enfatizar o seguinte, quando você começa a entender a diferença entre ter pena e compaixão, a gente para pensar, e se acontecer conosco? Como nós gostaríamos de ser tratados? Como você vai receber a notícia? Como é que você vai viver uma situação desafiadora? Que seja uma tragédia, que seja uma notícia que você não esperava. Se você já entendeu o sentimento de compaixão, você vai ter isso por você mesmo. Porque se você sente pena das pessoas, quando você passar pelo mesmo processo, você vai sentir pena de você mesmo. E você não vai ter menos força para reagir. Ultrapassar. Quando você consegue exercitar a compaixão para as outras pessoas, você vai ter mais facilidade em exercitar a compaixão para si próprio. Perfeito. E entender que o processo, se a pessoa está passando por aquele desafio, seja ele qual for, algum propósito tem. E às vezes a gente não entende. A gente não sabe o motivo daquilo. E muitas vezes, dependendo desse desafio, a pessoa ela consegue superar e sair muito mais forte. Isso. Então é esse o olhar que a gente deve ter quando as pessoas passam por desafios. Porque se elas estão passando, algum motivo tem. Sim, isso mesmo. E às vezes só anos depois, às vezes a gente não entende, não é nessa experiência humana que a gente vai entender. E aí voltando, né, falando de compaixão, quando a gente fala, por exemplo, da técnica que eu gosto de falar bastante, que é o Theta Healing, né? Que é a técnica da fundadora americana, da Vaiana, na qual eu sou Master Science de Theta Healing. Então, no Theta Healing, nós temos as chamadas leis, sexto plano das leis. E dentro dessas leis, existe a lei da compaixão. Então, a compaixão, na visão do Theta Healing e de outras técnicas, ela é considerada uma lei universal. E é uma lei universal que tem que ter algumas virtudes para nós desenvolvermos, para dominarmos o conteúdo dessa lei. O que é dominar o conteúdo de uma lei? É eu conseguir vivenciar e experimentar tanto as emoções daquela lei, como também colocar em prática, ou seja, colocar no mundo a compaixão, né? Inspirar a compaixão. Isso é viver na lei da compaixão. E quais são as virtudes que a lei da compaixão solicita? Tem várias, eu vou falar duas aqui importantes. Uma delas é a bondade. Então, a fundadora do Theta Healing fala assim, que para a gente dominar a lei da compaixão, nós precisamos ter a virtude da bondade. E ninguém consegue ser bondoso com o outro se não for bondoso consigo mesmo, né? Se eu sou cruel comigo, se eu me cobro demais, me diminuo demais, acho que eu sou atacada ou coisas assim, se eu sou cruel comigo, eu não conseguirei ser bondosa para com o outro. Então, a virtude uma das virtudes que a gente deve desenvolver é a bondade, né? Uma outra virtude que a gente também deve desenvolver para vivenciar a lei da compaixão é a generosidade. E a generosidade não é dar o dinheiro ou a generosidade é dar o ombro, muitas vezes, é dar a palavra certa, é falar para a pessoa que, por exemplo, ela é boa, inteligente, poderosa, você vai conseguir sim, você é muito mais do que você pensa. Nesse momento você está fragilizado, mas você lembrar de momentos de superação para essa pessoa, quando a gente conhece a história dela, trazer os momentos de superação. Então a generosidade, ela vai além de eu só dar uma cesta básica, por exemplo.
A generosidade é quando eu vejo o melhor que aquele outro tem. A generosidade é quando eu sou capaz de compartilhar o meu melhor. A generosidade é quando eu sou capaz de compartilhar uma conversa, uma fala, um acolhimento, a palavra acolhedora, a palavra de estímulo, a palavra de inspiração. E coitado, quando eu falo assim, ai, coitado de você, como você sofre, isso não é uma palavra de inspiração. É só você pensar. Quando você olhar, se alguém olhasse para você e falasse, nossa, mas eu tenho tanta pena de você, como você sofre, coitado de você, isso tá te inspirando a quê? Então, a generosidade, inspiração em palavras, em conversas, em diálogos. São virtudes. E que a gente, para desenvolver, também precisa, além de mudar nossas crenças, mas treinar. Treinar isso. Então, acordar de manhã e se perguntar, com quantas pessoas eu fui capaz de ser generoso hoje, generosa hoje? Quando eu tive aquele diálogo e conversei com aquele alguém, eu fui generosa? Ou eu fui apenas com a pena? Ou eu diminuí o outro? Isso, assim, é a nossa fala diária. Eu diminuí alguém hoje? Eu diminuí a mim mesmo hoje? Eu fui generosa comigo? Quanto você está deixando de ser generoso ou generosa consigo mesmo? Para poder alimentar a pena que você sente pelo outro. Olha que forte isso, né? Pra gente refletir. Então, por isso que a generosidade, ela é o movimento que vai transformar o nosso planeta. E a gente quer tanto uma transformação, né? Quer tanto que as pessoas sejam capazes de conviver de maneira amorosa, mas a gente só consegue isso com a compaixão. Porque até quando está tendo algum conflito, a compaixão é que faz com que a gente olhe com o olhar do outro, mesmo às vezes sem compreender e sem ser o outro, mas olhe a partir do olhar dele, para poder ter a bondade e a generosidade. A compaixão, ela suaviza os conflitos, né? Perfeito. A compaixão suaviza os conflitos e acolhe nos grandes desafios. Essa é acho que é a frase final. Compaixão suaviza os conflitos e acolhe em grandes desafios. Então agora você sabe aí, né, a visão do Theta Healing, de Vaiana e de algumas outras técnicas, a diferença entre a pena e a compaixão. Olhar com os olhos bons. Isso mesmo, olhar com a bondade. Minha meta esse ano, perceber e desenvolver mais generosidade e bondade. Maravilha, Hanna, vai conseguir, tenho certeza. Porque a partir do momento que a gente coloca, eu desejo desenvolver mais generosidade e bondade, a gente já deu um grande passo de se abrir para se olhar se está sendo generosa e bondosa. E quando a gente não for, aí seja generoso consigo mesmo para aprender, para poder aprender com os próprios desafios. Nós estamos aqui numa jornada. E quer colocar mais alguma coisa? Não, acho que foi bem legal, foi curta, né, a live, mas foi bem profunda. Eu acho que quando eu consegui entender a diferença, né, porque eu cresci numa família onde as pessoas usavam muito esse termo, coitado, eu tenho pena daquela pessoa. E eu não percebia que, na verdade, às vezes até inconscientemente a gente está dizendo, eu sou melhor que você. Sim, é verdade. Né? Eu sou melhor do que você. Mas na verdade ela só está passando por um processo que talvez você vá passar depois. De uma outra forma. De uma outra forma. Né? E de repente, será que é isso que você queria que as pessoas sentissem por você? Pena? Ou de repente falar assim, vamos lá, vamos junto nessa, Sim. Vamos superar isso, né? Vamos crescer com isso. Sim. Vamos crescer com o desafio, vamos crescer com o que aconteceu, com esse fato, né? E a gente, é muito interessante porque a gente passa, né, por desafios, nós também passamos por desafios. E quando a gente aprende, é muito interessante como a gente cresce depois que a gente consegue superar. É muito legal quando a gente vê que a gente
Fala, Ana E é Paula. muito bom ter alguém para segurar as mãos e caminhar. Sim, que possa dar essa generosidade. Isso é ser generoso. Segurar. É quando você passou por algo parecido, ou conhece pessoas que passaram e poder passar isso para, olha, você pode porque tem como sair disso. E você vai sair melhor disso. É esse o incentivo, né? A pessoa fala, caramba, que legal, então vale a pena eu lutar, eu superar isso, porque isso vai me fazer uma pessoa melhor. E que todos nós hoje possamos levar aí para as nossas reflexões bondade, generosidade, compaixão. E nós agradecemos vocês por terem sido bondosos. Generosos por nos assistir. Generosos por nos assistirem, por falar de nós e que nós possamos ter ainda mais conexões nas nossas lives. E a Cláudia colocou, estamos trabalhando a compaixão na yoga. Maravilha. Sim, maravilha. A yoga estimula muito a compaixão, né? Que a gente tenha inspirado vocês também na hora de falar sobre yoga, né? Colocar que assistiu a gente e colocar mais algum conteúdo que tenha sido uma contribuição para ti, Cláudia. Bom, e se foi a Silvia do Mahatma, é a Silvia do Mahatma Yoga, dê beijos e abraços para ela e todos os professores e mestres de yoga. Um beijo enorme para vocês e até a semana que vem. Até semana que vem. Grande Tchau, abraço. tchau.